Olá, boa tarde, ótima quinta-feira para você. O NT Sul está no ar, ao vivo, com as principais notícias do dia, nessa antevéspera de feriadão. Participe com a gente, mande a sua mensagem, sua opinião, que a gente põe no ar. Acesse facebook.com/TV Cachoeira. Faltou dinheiro para o salário de dezembro da Prefeitura de Cachoeira do Sul. 140 servidores, CCs, secretários, prefeito e vice ficaram de fora do pagamento da manhã de hoje. A partir de amanhã, estradas lotadas. E a gente mostra flagras de imprudência no volante que resultaram em tragédias. Casos que ocorreram em estradas com boa conservação e sinalização. A gente fala sobre medos infantis. Você vai ver o que uma escola de Cachoeira do Sul faz para ajudar os pequenos. Eu tenho medo de cobra e de aranha. Eu tenho medo de barata, né? Porque eu tenho medo. Cuidados com fogos de artifício. O número de acidentes cresce no Rio Grande do Sul. Os especialistas recomendam um manuseio exclusivo por adultos. Fogos que não estouraram devem ser molhados e descartados. Você vai ver ainda como evitar transtornos com animais de estimação no show de fogos da virada. Igor Noronha, do PMDB, é empossado presidente da Câmara de Cachoeira do Sul. A cerimônia ocorreu pela manhã. Estes e outros destaques no ar a partir de agora. E a gente começa o NT Sul desta quinta-feira falando sobre trânsito, já que a sexta-feira será um dos dias com maior fluxo de todo o ano nas estradas. O feriadão de Natal, infelizmente, foi violento nas estradas gaúchas, como mostramos na terça-feira, foram 11 mortes e 146 feridos. Mesmo a Freeway, que é considerada uma das melhores rodovias do país, registra acidentes trágicos frequentemente. E qual o motivo? Imprudência. Principal rota de ligação dos gaúchos com o litoral norte, a Freeway é uma das mais bem avaliadas rodovias do país. Os 94 quilômetros receberam um conceito ótimo num levantamento da Confederação Nacional dos Transportes. Na área mais próxima a Porto Alegre, o fluxo chega a 120 mil veículos por dia. Quem viaja por aqui faz elogios. Uma estrada boa, segura, por isso que eu venho por aí sempre. Prefiro rodar mais e vir por ali. Nesta época do ano, a concessionária que administra a Freeway aumenta o número de funcionários nas praças de pedágio. Também existem guinchos e socorro médico e mecânico em toda a rodovia. Mas porque mesmo com toda a conservação, ainda acontecem acidentes. É fácil ver irregularidades, como este veículo que cruza as 3 pistas. Eles não respeitam. Faixa interrompida, eles passam, o trevo passa, e daí você vê. O senhor costuma ver isso bastante? Isso é tranquilo se ver. De janeiro a novembro foram 1.413 acidentes na Freeway. Em dezembro, a média costuma aumentar por causa das viagens para a praia. O superintendente da Polícia Rodoviária Federal diz que a PRF concentra a fiscalização nos horários e locais de maior fluxo e que o controle ajuda a melhorar o comportamento do motorista. Mesmo assim, as ultrapassagens em locais proibidos ainda provocam mortes. O desrespeito ele decorre da imprudência e da imperícia. O profissional, o motorista, aliás, imagina que vai conseguir vencer a ultrapassagem, mesmo a placa sinalizando que ela naquele momento é proibida. Ou mesmo quando permitida, mas naquela circunstância ela não tem condições de ser realizada. Mas ainda assim, muitas vezes os motoristas acabam se arriscando, confiando na sua própria habilidade e, consequentemente, colocando em risco não só a sua própria vida, mas a da coletividade. Para quem vai pegar a estrada para o feriadão de Ano Novo, a dica é viajar até o meio-dia de sexta-feira ou depois das 6 horas da tarde de sábado. E levar muita prudência na bagagem. Não usar o celular enquanto estiver dirigindo, focar na estrada, focar no veículo à frente, manter a distância regulamentar do seu veículo à frente e, principalmente, planejamento. Planejamento em pegar o melhor horário para percorrer a rodovia e planejamento em fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Muitos veículos ainda estragam na rodovia. Agora 12h05 e a gente aproveita aqui para reforçar o que já foi dito no material, no VT, na reportagem que nós acabamos de assistir e como enfatizamos também aqui antes do feriadão do Natal, não é? Nada mais importante do que o respeito à vida. Portanto, planejamento na hora de sair para a estrada, tranquilidade, quem sabe coloque aí uma música no seu carro, vá tranquilamente para poder chegar ao destino. Não adianta voar e não chegar
ao destino. Bom, depois de ter ficado mais de um mês sem funcionar, os pardais das rodovias federais do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina foram religados. Os controladores de velocidade voltaram a funcionar um pouco antes do Natal, no dia 21 de dezembro. Os equipamentos estavam desligados desde 11 de novembro por falta de pagamento para as empresas que são donas dos pardais. Mas agora a situação foi normalizada, ao menos por enquanto. É que o contrato termina no dia 3 de janeiro. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, está correndo contra o tempo para que o contrato seja prorrogado. E com isso, o serviço não pare durante o verão. E uma nova licitação está sendo preparada para aumentar a quantidade de pardais nas rodovias federais. Aqui no Rio Grande do Sul, são 123 equipamentos instalados nas rodovias para controlar a velocidade. A Secretaria de Obras de Cachoeira do Sul decidiu em abril que trabalharia em mutirões. Assim, segundo o prefeito Sérgio Gnatti, todos os bairros receberiam melhorias na iluminação, calçamento, drenagem de água pluvial através de canalização e patrulhamento. O ano está terminando e a maioria dos bairros sorteados em abril ficaram para 2018, como atualiza a repórter Gabriela Bello. 22 bairros de Cachoeira do Sul não foram contemplados neste ano de 2017, porém, segundo o secretário Kleber Cardoso, eles ficarão e serão atendidos no próximo ano. É isso mesmo, secretário? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, eu preferiria falar o contrário. Em vez de 22 não foram atendidos, eu prefiro dizer que 15 já foram atendidos, né? Porque, na verdade, o sistema do mutirão é um sistema que deu certo e a gente tem que dar continuidade nisso. A gente fez uma reunião com os presidentes de associações de bairros há poucos dias, com a UCAB, e o saldo foi muito positivo, porque todos os bairros que a gente consegue entrar com mutirão, o serviço é feito de uma forma mais adequada, é um serviço diferenciado, né, com calma que a gente consegue fazer, e ao mesmo tempo a gente não abandona outros serviços emergenciais. Então, 15 bairros foram atendidos pelo mutirão, 18 bairros foram atendidos emergencialmente, né? E pelo mutirão, a gente tem essa listagem aqui, além desses 15 que já foram atendidos, faltam sim 22, que são 37 bairros no nosso município, né? O sistema para 2018, é isso que a gente quer prestar conta aqui para vocês, continuará o mesmo. A gente não vai fazer um novo sorteio, até porque seria injusto, né, com os que não foram atendidos ainda. Então, a gente segue essa listagem. Hoje, a Secretaria de Obras ela está trabalhando no bairro Universitário, Coab, Tibiriçá e Eucaliptos. Né, já foram feitos mais de 30 serviços de iluminação pública nesses bairros, patrulhamentos, eu não vou recordar de cabeça aqui a quantidade de ruas patruladas, o serviço de canalização e bocas de lobo está sendo executado agora nesse momento, e acredito que no mês de janeiro a gente consiga entregar o bairro em condições, né, pelo menos com aquilo que o mutirão propõe, e a gente passa daí para outra região, que seria Passo da Areia, Ferreira e Leopoldina, que é aquela região do aeródromo ali, né? O sorteio do mutirão ele aconteceu no mês de abril e foi ele que determinou, como o secretário falou, que estes 15 fossem atendidos neste período. Vocês mudaram, na verdade, a estratégia de trabalho? No início, nós sorteávamos por bairros, mas a gente começou a perceber que, às vezes, tu podia já fazer um serviço no bairro ao lado, né, e não fazia para não atrapalhar a logística, vamos dizer assim, no sorteio. Foi aí, então, que abril a gente reuniu o CAB novamente e sentamos à mesa e definimos que ia ser, a partir daquele momento, ia ser por regiões. Então, a partir dali, a gente fez não só o bairro Marina, que foi o primeiro depois desse sorteio. A gente fez o Marina, Promorar e Habitar. Depois veio Quinta da Boa Vista, Prevassol e Funcap. Então, dessa forma, a gente consegue fazer 2 ou 3 bairros da região o serviço do mutirão completo, né? Então, a gente seguiu assim. A soma desses bairros todos que já foram atendidos esse ano foram 15. Muito embora a gente saiba, eu tenho que ser honesto contigo e com os nossos telespectadores, com a nossa comunidade, que às vezes tu termina um serviço do mutirão, dali 30 dias a rua já está ruim de novo. A gente precisa fazer um novo patrulhamento. Então é um serviço sistemático, isso não para nunca. Mas o ideal é mostrar para a comunidade que a gente trabalha organizado, a Secretaria de Obras hoje tem um cronograma a ser seguido, a gente faz esse apelo aqui, as pessoas às vezes até por falta de conhecimento, elas ligam primeiro para a imprensa, né,
para pedir uma troca de uma lâmpada, um patrulhamento, e aí tu vai atrás para saber, eles nem solicitaram para a prefeitura. Então, a gente não tem como adivinhar que o serviço precisa ser feito. Então, a gente faz esse apelo. Hoje, nós contamos com a nossa ouvidoria municipal, o nosso servidor Daniel Tarasconi é o responsável. Você pode ligar para o 3724-6116, que é o telefone da ouvidoria, e solicitar o serviço, e vai entrar no cronograma para o atendimento. Esses atendimentos, através da ouvidoria, são feitos fora o sorteio do mutirão. Exato, eles acabam se encaixando no serviço emergencial. Eu costumo dizer... Uma outra equipe faz esses atendimentos. Outra equipe. Hoje a gente conseguiu, o equipamento é o mesmo do início do ano que a gente pegou, a diferença é que a gente dá uma manutenção mais adequada, então dura mais o serviço. Então a gente hoje consegue ter 2 equipes, uma dentro do mutirão e outra em serviços emergenciais. Hoje, por exemplo, se você pegar, tem uma patrola fazendo serviço no mutirão e tem outra no bairro Mauá, que iniciou essa semana, Xangri-Lá, Mauá, Vila Nova. Se tu pegares o pessoal que faz o serviço de canalização, vai ter uma lá no mutirão e vai ter outra fazendo serviço em outros bairros. Então, a gente procura não parar nunca, porque todo dia entra pedidos novos, A Prefeitura Municipal pagou hoje vencimentos para 2024 servidores municipais. Os primeiros pagamentos do dia contemplarão aqueles cujo vencimento é de até R$ 3.480, excluídos outros 140 servidores, CCs, secretários, prefeito e vice. A Secretaria Municipal da Fazenda conta com ingresso de recursos do apoio financeiro aos municípios e antecipação de ICMS para complementar os pagamentos ainda ao longo do dia. Agora, 12h, pelo horário de Brasília, hora da sua participação com a gente aqui no NT Sul. Não participou ainda, não deu a sua opinião, não mandou seu recado? Passa lá, facebook.com/TV Cachoeira. Temos o nosso vídeo ao vivo do dia, você acompanha também o jornal pela internet, diretamente no Facebook. E, claro, pode participar, pode interagir com a gente. Temos aqui já a participação da Yara Janer, desejando um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. Obrigado, Yara, tudo de bom para você. O Márcio Costa também, dizendo aqui que está sempre na audiência. A Adriana Marques, bom dia. Não perco nenhum programa. Muito obrigado pela participação. Um grande abraço para toda a família. Bom, depois do intervalo aqui no NT Sul tem a previsão do tempo para os próximos dias. Tempo bom? Chuva? O que esperar para o finzinho de 2017? Cuidados com fogos de artifício. O número de acidentes cresce no Rio Grande do Sul. Os especialistas recomendam um manuseio exclusivo por adultos. Fogos que não estouraram devem ser molhados e descartados. Você vai ver ainda como evitar transtornos com animais de estimação no show de fogos da virada. O NT Sul volta já. O NT Sul já está de volta e a gente fala agora do tempo. Afinal, muitos vão pegar a estrada, ou mesmo quem vai ficar em casa para receber os parentes e amigos espera um fim de ano sem chuva. Vamos ver como o tempo se comporta nesses últimos dias de 2017. Quinta-feira com sol e calor em Cachoeira do Sul e sem previsão de chuva. A mínima ficou em 23 graus e a máxima deve chegar aos 34. Sexta-feira segue com céu aberto e ainda com mais calor. Mínima 22 graus e máxima 35. No sábado, primeiro dia do feriadão de fim de ano, céu limpo, muito sol e calor. Mínima 24 graus e máxima 35. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O Rio Grande do Sul segue com predomínio de sol nesta quinta. Previsão de chuva se restringe à região noroeste e oeste do estado, como em São Borja, Santa Rosa e Iraí. No litoral norte pode ocorrer aumento de nebulosidade, mas sem comprometer a rotina beira-mar. No interior, o calor se intensifica e são esperadas temperaturas altas, especialmente no oeste. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 33 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 34 graus. Em Passo Fundo, no norte do estado, 28 graus. Em Santa Maria, na região central, 34. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 28 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, também 28 graus. Os fogos de artifício fascinam muita gente e são símbolos das festas de fim de ano. Mas para que a tradição não acabe com a alegria do Réveillon, é preciso cuidado. Isso porque os acidentes são muito comuns e a cada 10 lesões, 7 são por queimaduras. Willy Burman é fascinado pelo efeito dos fogos de artifícios.
Há pelo menos 25 anos, ele organiza as festas da família com muita pirotecnia. Nunca sofreu nenhum tipo de acidente, mas, claro, toma suas precauções. Sempre com prudência, não estar alcoolizado, basicamente isso, ter cuidado. Porque não é só você, só a pessoa, né? Tem as outras em volta que pode se machucar. Não beber é a dica de quase todos os admiradores da pirotecnia. A gente usa com sabedoria, a gente não abusa, né? Tem que saber largar para não se incomodar. Misturar com bebida, nada fica bom. Estraga a festa de todo mundo. Tem que saber usar e não misturar. A venda de fogos não é permitida para menores de 18 anos. Nessa loja especializada na venda e montagem dos produtos há mais de 50 anos, a venda para clientes novos e antigos sempre é precedida de orientações sobre o manuseio e as condições do ambiente para a queima de fogos. Vai mexer com fogo, independente dele explodir ou não, dele só fazer efeito colorido, mas existe sempre um risco por trás disso tudo. Então, assim, a regra básica é essa. O pai acende, o tio ou o avô acende e a criança senta e assiste o espetáculo junto com a família. Mas quando as condições não são observadas, a brincadeira pode se transformar em uma tragédia. No setor de queimados do HPS, a doutora Elizabeth diz que tem aumentado o número de pacientes crianças e adolescentes vítimas da imprudência. Normalmente são pessoas que não têm como comprar produto, mas eles conseguem acesso, né, através dos pais, e eles utilizam sem saber como utilizar adequadamente, e eles têm muito mais coragem, às vezes, que um adulto, então eles realmente são muito mais suscetíveis a riscos, né, de terem ferimentos. Se o pior acontecer, é preciso agir rápido. Então, a primeira coisa que a gente faz em queimadura é molhar o local queimado. Com água corrente, água em temperatura ambiente, né, uma torneira, um chuveiro, o que tiver acesso ali no local, ficar alguns minutos, né, molhando bastante essa lesão e depois procurar um pronto atendimento, cortes, amputações, né, outros tipos de ferimento. Então, nesse caso, enrolar a área com uma compressa, um pano, enfim, o que tiver seco e limpo em casa, uma toalha, e procurar imediatamente um serviço de pronto atendimento. A venda de fogos de artifícios chegou a ser proibida por lei em Porto Alegre em janeiro desse ano, mas voltou a ser liberada em setembro. Os especialistas recomendam um manuseio exclusivo por adultos. Fogos que não estouraram devem ser molhados e descartados. É preciso ter cuidado. Agora, meio-dia 19, lembrando mais uma vez que você de casa pode interagir, participar com a gente. Aproveito para mandar aqui um abraço para o Ronaldo Ramos, está em São Paulo, nos acompanhando através do Facebook. Ele aproveita para mandar um recadinho para os seus filhos, né, aqui que moram no sul do país. E ele, a Cristiane e a Maria Clara, que estão em São Paulo. Obrigado pelo carinho, grande abraço, obrigado pela participação. Bom, a gente segue falando sobre os fogos de artifício, não é? Quem tem um cão como animal de estimação já se preocupa com o tradicional foguetório e o sofrimento que isso causa nos bichinhos. Se não se pode evitar os foguetes, existem maneiras de deixar o seu pet mais confortável nesse período. É quase cultural aqui no Brasil, nestas festividades de fim de ano, foguetório. E foguetório é um martírio para muitas pessoas e também para os animais, cães principalmente. Isso porque eles têm uma sensibilidade super aguçada. Sobre isso vamos falar com o nosso comentarista, nosso amigo Edson Salomão, que é médico veterinário e que vai nos dar mais informações sobre isso. Edson, realmente os animais sofrem mais com esses barulhos de foguetes? Sofrem muito, porque o sistema auditivo do cão é muito mais apurado do que o do homem. Então, eles conseguem captar sons que a gente não, que o nosso ouvido não, frequências que a gente não capta. Então, um foguete é como se tivesse dado um tiro de canhão do lado do ouvido dele, para vocês terem a ideia, né? Então, ele é muito sensível. Todos os cães nessa época sofrem muito pelo o estampido que gera esses fogos de artifício, que é uma tradição já, então, nessa época do ano, então, essa queima de fogos de artifício. E o dono tem que tomar cuidado para evitar acidentes.
Então, eu recomendo, primeira coisa, o animal deve ficar num local confortável, que não tenha vidro, coisa que ele possa se machucar, de preferência numa peça tranquila, que tenha almofadas, que não tenha nenhum objeto que ele possa se atirar e quebrar. Eles ficam muito agitados. Se atiram, ficam bem agitados. Eles gostam de entrar para baixo de uma mesa, aí vira a mesa, pode cair caco de vidro. E o mais perigoso são animais que estão na coleira, com corrente. Então, é muito frequente, o animal fica tão desesperado que ele pula o muro do canil e morre enforcado. Então, geralmente, nessas festas de fim de ano, tem animais que morrem enforcados porque eles pularam o muro da casa e ficam pendurados ao muro do canil. Então, existe uma maneira tranquila de evitar isso, que é através de medicamentos. Antigamente não existia isso. Hoje nós temos tranquilizantes que deixam o animal calmo, então eles não sofrem tanto. As pessoas podem colocar também bucha de algodão nos ouvidos. Atenua? Atenua bastante, aí não precisa gastar. Apesar que esses remédios são bem baratos, são calmantes, que usam para animais quando vão fazer viagem, principalmente de avião, que é obrigado à sedação. Então, o animal fica sedado, ele reage a estímulos, só que ele fica mais quieto, fica mais tranquilo. E é só o veterinário que pode aplicar essa medicação ou pode o proprietário comprar e aplicar em casa? O proprietário compra nas clínicas veterinárias que vendem em dose, né? Então, conforme o peso, e tem mais de um tipo de produto, né? Que não tem assim, risco. A não ser que a pessoa dê uma dose fora do recomendado. Por isso que é indicado até a recomendação do veterinário. É bom, inclusive para comprar tem que ser com receita do médico veterinário, e a maioria das pessoas vão direto na clínica e compram uma dose. Daí quando chega aí pelas 10 horas, 10h30, dão uma dose, o animal passa a noite tranquilo, sem transtorno. E então, além desses cuidados, a alimentação, nessa época a gente come demais, né? É uma fartura, é panetone, é carne gorda, é doce, é chocolate e é torta. Então, isso a gente não deve fornecer para o cão, porque no panetone, por exemplo, tem chocolate, em alguns, né? Tem outros que têm frutas, e tem frutas que são tremendamente prejudiciais para o cão, como a uva. Então, no panetone tem muitas passas de uva, né? Então, as pessoas, às vezes, estão comendo, não gostam, tira para o cachorro aquela passa de uva. E a uva, para o cão, ela dá uma insuficiência renal. É nefrotóxica, e muitas pessoas não sabem. Eles estão comendo uva, tiram a uva para o animal, então a gente tem que evitar. E tem pessoas que dão, inclusive, fruta mesmo, a fruta natural para os animais, né? Uma das frutas que não é aconselhável para o cão é a uva. A uva tem trabalhos científicos que comprovam que causa um problema renal no cão. Da ração, alimentação saudável, e lembrar, uva faz mal, chocolate faz mal, é muito prejudicial, e doces em geral. Então, nessa época do ano, só a pessoa pode engordar, os animais não. Os restinhos, então, da ceia, os restinhos de guloseimas, os animais não devem compartilhar. Eu acho que não, porque aí ele vai, inclusive, poder dar diarreia, vômito, uma série de problemas. E quanto aos fogos de artifício, vamos ter o bom senso, né? Se a pessoa sabe que tem um vizinho, que tem muitos cães, não atirar em direção à casa do vizinho, e tomar cuidado até com as pessoas que estão lançando esses fogos. Porque sempre no hospital, no fim de ano, aparecem pessoas até com amputação de dedo, porque o foguete estoura na mão. Então, vamos aproveitar, até as pessoas têm que se cuidar com os fogos de artifício. Tá. E a dica que fica, então, para quem tem o seu bichinho de estimação, o cãozinho principalmente, procure com o veterinário, né, ou nas veterinárias, enfim, uma indicação de um tranquilizante, de um calmante, para que ele possa ficar mais tranquilo durante a noite. Nós temos muitas clínicas veterinárias e consultórios veterinários, então todos têm esses produtos e vendem em doses assim, avulsa. Você tem um cão, compra para não precisa comprar o frasco inteiro. Sim. Então é bem barato, e então tem que ir no médico veterinário mais perto ou da sua confiança e prevenir
transtorno, né? Esse estresse desnecessário que pode até levar à morte, né? O animal foge de casa e depois fica 3, 4 dias com estouro assim dos fogos e sai correndo. Dá muita fuga do animal também. É outra coisa que a pessoa tem que cuidar, se está bem fechado o portão, se não tem perigo do cachorro sair, porque ele sai rua fora, né? Às vezes é atropelado e pode acontecer um acidente bastante grave. Edson, obrigado mais uma vez pela tua participação conosco aqui na TV Cachoeira, aqui no NT Sul. E você que tem seu bichinho de estimação, cuide muito bem dele, porque ele também merece um feliz ano novo. É isso aí, obrigado, Lena, pelas informações. Vale cuidar do seu pet também, do seu amigo, né? A odontologia no Brasil é uma das mais avançadas do mundo. Só que, apesar da qualidade, boa parte da população ainda não tem acesso aos serviços. Francisco Bastos explica no Raio X da Saúde. Quando pensamos em saúde bucal em nosso país, relacionamos diretamente com o atendimento odontológico executado em clínicas particulares ou no próprio Sistema Único de Saúde. Isso é uma verdade porque é onde se localizam os profissionais da odontologia, os cirurgiões dentistas. Nosso país tem uma característica muito especial. Nós temos um desenvolvimento científico e de qualidade dos profissionais da odontologia que no decorrer dos anos vieram se aprimorando. E hoje nós temos, sem dúvida nenhuma, uma das melhores odontologias do mundo. O que não quer dizer, lamentavelmente, que a população brasileira tem acesso a esses serviços. Infelizmente, 69% da nossa população ainda carece ou apresenta deficiências ou enfermidades bucais. Isto quer dizer um indicador muito preocupante de falta de acesso aos serviços e de própria exclusão social. Quando nós temos uma parte da população já com acesso a implantes e até a todas as questões estéticas, por outro lado, nós temos um grupo mais expressivo que ainda é desdentado ou que apresenta cárie dentária. Programas públicos, como a Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeira do Sul vem executando de próteses dentárias, é um instrumento importante para colocar essas pessoas incluídas novamente, tanto socialmente como das suas condições de saúde. Por isso que programas, ações nesse sentido, são extremamente necessárias para nós termos, por parte da população, acesso aos serviços, mas também melhor qualidade de vida. O saneamento básico, a fluoretação das águas de abastecimento público são outros elementos importantes nesse sentido. A deputada federal Maria do Rosário, do PT, e seu marido Eliezer Moreira Pacheco foram vítimas de assalto na noite desta quarta-feira. Conforme relatado à Brigada Militar, eles foram abordados por 3 homens armados que levaram o carro do casal no bairro Chácara das Pedras, zona leste de Porto Alegre. Conforme a polícia, o grupo surgiu em um carro da cor vermelha, cujo modelo não foi identificado, e abordou a deputada e o marido enquanto carregavam seu veículo, um Citroën C3 Aircross, na frente de casa. A parlamentar e o companheiro não sofreram ferimentos. A Brigada Militar alertou as guarnições da região para a realização de buscas. 12h30, hora de Brasília, hora da sua participação com a gente mais uma vez aqui no NT Sul, facebook.com/TV Cachoeira. É só dar uma passadinha rápida e mandar o seu recado para nós aqui, tá bom? Com a gente participando a Catiúce Silva. Aproveito para mandar um abraço para os seus pais, é a Brandina e o Regis. Ela diz aqui, não perdem uma notícia, adoramos vocês. Obrigado, viu? Grande abraço, uma ótima tarde, obrigado pelo carinho. Depois do intervalo, a gente fala sobre medos infantis. Você vai ver o que uma escola de Cachoeira do Sul faz para ajudar os pequenos. Eu tenho medo de cobra e de aranha. Eu tenho medo de barata, né? Porque eu tenho medo. Igor Noronha, do PMDB, é empossado presidente da Câmara de Cachoeira do Sul. Cerimônia ocorreu pela manhã. No quadro Negócios, Leopoldo Brandt comenta sobre a redução no número de falências no Brasil em 2017. O NT Sul volta já.
O NT Sul já está de volta e a gente fala agora sobre uma boa notícia. O número de pedidos de falência por empresas no Brasil caiu 17,1% de janeiro a novembro, em comparação com o mesmo período de 2016, segundo um levantamento divulgado no início do mês pelo Serviço Central de Proteção ao Crédito. Esse é o tema do comentário de Leopoldo Brant no quadro Negócios. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Vamos falar hoje sobre a questão da falência. E falar sobre isso, por quê? Porque há poucos dias saiu um indicador dizendo que o número de falências no Brasil diminuiu. E isso nos leva a duas situações. Uma situação, lógico, muito boa, que é uma situação que estão perdendo menos empregos. São menos pessoas que estão mais mantendo-se no mercado, tem mais gente criando uma estabilidade. Então nós temos vários pontos positivos quando cai o número de falências no Brasil. E isso é um deles. Outro ponto positivo, o que é? É que com a diminuição da falência, ocorre um fato de que aumenta o amadurecimento do empresário. O que é das principais causas que ainda é falência nesse país? A maioria delas por falta de informações. Por incrível que pareça, o índice de empresas que fecham entre 1 a 5 anos é muito grande ainda em relação a todos os demais índices. Alguns anos baixa um pouco e ele está baixando. Existem muitos órgãos trabalhando em cima disso. Mas o ponto principal disso ainda, a falência e o fechamento dessas empresas, não é por falta de dinheiro, e sim por falta de conhecimento. Ou seja, todos ainda estão entrando muito sem informações, ou seja, muito crus nesse mercado de empresa. Ou seja, nós temos que melhorar. Então, esse indicador de falência diminuindo nos dá a ideia, pelo menos, de que as empresas estão se tornando mais maduras. O empresário está se tornando mais seguro, mais convicto do que vai fazer e mais preparado para o que vai fazer. Note bem, nós não podemos pensar somente em abrir um negócio sem estar preparado. Não é a falta de dinheiro que nos faz fechar. O que nos faz fechar é a falta de informação e a falta de criatividade para encarar o mercado. Ou seja, muitas vezes estamos entrando num mercado que achamos que é assim, mas esse mercado ele tem outra conexão, ele tem outra maneira de ser enxergado. E isto é uma situação que nós temos que ver. Então, pessoal, comemoramos esse baixo índice de empresas falidas. Por quê? Porque ele é muito bom no setor. E vamos trabalhar para quê? Para que se tenha menos empresas com falência ainda. Quanto menos nós tiver esse indicador, maior será a nossa probabilidade de crescimento em termos de Brasil. E isso é uma coisa que está muito, não somente, e friso bem, na questão do crédito, mas sim na questão de conhecimento do seu negócio, na questão do planejamento do seu negócio, na questão do olhar o seu negócio com uma maneira mais fria. Muito obrigado e até a semana que vem. Veja vagas de emprego oferecidas na agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul. Consultor de vendas. Cozinheira. Marceneiro. Mecânico de bicicletas. Piloto de aviação agrícola. Mecânico de manutenção de aeronaves. Técnico agrícola. Instrutor de voo. A agência FGTA Cine fica na Rua Major Ouriques, 1552, no centro. Mais informações no telefone 3723-5414 ou em facebook.com/TV Cachoeira. E agora há pouco, o vereador Igor Noronha, do PMDB, tomou posse como presidente na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. Ele substitui Paulão Trevisan, do PDT. O vereador do PMDB, Igor Noronha, assumiu a presidência da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul na manhã desta quinta-feira. A expectativa para 2018 é uma retomada dos grandes debates que envolvem a cidade, transformar a Câmara de Vereadores
na casa dos grandes debates da municipalidade, ampliar os canais de diálogo, de contato com todas as representações, para que os temas da cidade, os principais temas da cidade, sejam todos eles amadurecidos e que a população tenha acesso a todas as características, a todas as questões que envolvem esses temas, não somente aqueles que interessam este ou aquele segmento. Os trabalhos em 2018 devem ser da mesa diretora que tem o comando dele. O primeiro vice-presidente é o atual primeiro vice-presidente, o vereador Azevedo. O segundo vice-presidente é o vereador Paulão Trevisan. A primeira secretária permanece a vereadora Telda Assis e o segundo secretário é o vereador Gilmar Dutra Vieira. Quem é a assessoria jurídica? A assessoria jurídica vai ser o advogado Vitor Hugo Baixidona, certo? Já tem experiência na área. E ele vai fazer parte dos cargos indicados da mesa enquanto procurador do município já a partir da data de amanhã. Paulo Trevisan, ex-presidente, a partir de agora, resumiu o mandato. A produção foi espetacular, né? Porque a gente abraçou grandes causas, né? Começamos lá na questão da UFSM, fomos para a questão das agroindústrias, depois nós fomos para a questão do Banrisul, ali da venda do Banrisul, né? Fizemos a questão dos animais, né? Então foram vários e vários, né, trabalhos feitos e chegamos agora no final do ano coroado, né, de êxito, porque a gente também arrumou a casa aqui internamente, né, e estamos repassando hoje os últimos restos para o município, né, que vão dar um retorno para o município, a folha de pagamento em torno de R$1,5 milhão. Essa foi uma economia que a casa fez. Um ano polêmico, inclusive várias audiências públicas, reuniões de professores aqui na casa. É o momento, né? O momento político. Hoje ninguém esconde que hoje a pessoa está com nojo dessas politicagens que têm sido feitas nesse país, né? E como eles não conseguem chegar aos deputados, afinal, lá e coisas, eles acabam descarregando em quem eles encontram, né? Então isso aí a gente tem que saber assimilar, né? Mas nós não vamos nunca nos furtar da questão do respeito, né? De dar o respeito e principalmente também que seja exigido o respeito à nossa pessoa. E o assunto agora é medo. Se há crianças corajosas, há também aquelas que não saem de perto do pai e da mãe. E na hora de dormir, aquela briga. Mas o que faz os pequenos sentirem tanto medo? E o que uma escola de Cachoeira do Sul tem feito para ajudá-los? A reportagem é de Gabriela Belo. Olá, bacon. No dicionário medo, substantivo masculino, com o seguinte significado: estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Medo é o mesmo que temor, ansiedade irracional ou fundamentada. Medo é o mesmo que receio. Eu tenho medo de cobra. Eu tenho medo de cobra e aranha. A maioria destas crianças tem 6 anos. Todas estão no primeiro ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental Rio Jacuí. E é nela que vamos ficar durante esta reportagem. Sem medo, eu peço. O medo de bicho foi o relato mais frequente. Eu tenho medo que a minha mãe não venha me buscar e que o meu irmão me esqueça no meu aqui. De cobra e aranha. Não tenho medo de nada. Tenho medo de aranha. Eu tenho medo que a minha mãe e meu pai morram. Não tem medo de nada, nada, nada? Nada. Tem um rato atrás de ti. Ai, eu sei. A chamada idade dos medos começa por volta dos 2 anos e meio e tende a ser alimentada por filmes e desenhos, que em geral trazem personagens fortes como representantes do mal. É o que garante Laércia Vasconcelos, professora do Departamento de Processos Psicológicos Básicos da Universidade de Brasília.
till it's too late. Outra fonte somos nós, os adultos. A criança pode observar o rosto de uma pessoa diante de um inseto, por exemplo, e aprender, por observação, a ter pavor do que está presente na cena, acrescenta a professora. Isso precisa ser observado por quem convive com estas crianças, garante a diretora. Acolhendo, a criança vai se sentir segura, ele vai ver que tanto... até às vezes eu coloco, se a mãe não vir, eu te levo até em casa, não te preocupa, a gente tem carro, eu te levo. Pode ficar bem tranquilo, vamos tomar meu chazinho faz milagre, eu digo para eles. Aí eles tomam um chazinho, se acalmam, a gente conversa. E não passa? Não. Mas aí eles vêm te buscar todo dia. A Manu é um caso especial, então ela chora, assim, então eu levo, ponho no colo, sabe? Então, assim, a gente acolhe bastante eles para que eles não tenham medo de se a mãe não vai esquecer. A gente conversa muito com eles nesse sentido, sabe? Que a mãe é responsável, que a mãe não vai esquecer o filho, essas coisas assim. O medo começa pelos 2 anos e meio e fica. Ou a gente não conta que sente porque não quer falar do assunto. Tá bom, os colegas de sala falam, amiga. Eu não tenho medo de aranha. Do que tu tem medo? Eu tenho medo de aranha, cobra e eu tenho medo que roube a minha bicicleta. Medo de escuro também, de sonhar acordado, porque daí me vem na cabeça que eu tô em volta de uns tubarão. Eu tenho medo de cobra e de aranha. Ah, eu tenho medo de barata, né? Porque eu tenho medo. E outra coisa que eu tenho medo é do escuro. Eu durmo ali no meu quarto e aí tem um corredor logo ali na minha porta e tem uma lâmpada ali. Aí eu ligo a lâmpada e deixo uma fresta na porta e aí fica iluminado. Uma pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a Infância revelou que 82% das crianças brasileiras têm medo da violência. Em segundo lugar está o terrorismo e a pobreza. A pesquisa foi realizada em 14 países para marcar o Dia Mundial das Crianças, comemorado dia 20 de novembro. Foram ouvidos 11 mil crianças e adolescentes de 9 a 18 anos, na África do Sul, Brasil, Egito, Estados Unidos, Holanda, Índia, Japão, Malásia, México, Nigéria, Nova Zelândia, Quênia, Reino Unido e Turquia. Na preocupação com a violência, o Brasil é seguido pelo México e pela Nigéria, onde o índice supera os 70%. Quando a gente trabalha em sala de aula, não é só o conteúdo didático que tem que trabalhar, nós temos que pegar dos alunos aquilo que eles estão com dificuldade no relacionamento entre eles também, né? E abordar em sala de aula de uma forma didática, para que eles possam ter um momento para se abrir também e dialogar uns com os outros e um auxiliar o outro a superar isso, né? Teu medo também foi relatado nesse dia? Também foi relatado. Eles gostam muito de contar histórias de terror e de falar sobre filmes de terror. Eles estão numa idade, né, em que na pré-adolescência eles gostam, têm mais interesse por esse tipo de filme. E aí, então, eles queriam trazer filmes de terror para a sala de aula. E eu disse que não, em sala de aula não era um espaço para isso. E aí contei para eles que eu também, depois de assistir filmes de terror, eu também fico um período, né, com medo, com aquelas sensações assim de que algo de ruim vai acontecer, mas que é tudo fruto da nossa imaginação, na verdade, né? Medo é uma coisa que, depois de adulto, para crianças, né, que a gente fala aqui hoje, é possível superar? É possível superar, sim. Acredito que, claro, que temos fobias, que são problemas psicológicos que tem que ter um tratamento, um acompanhamento com um especialista, mas esses medos que nós trazemos da infância, a gente vai superando à medida que vai se tornando adulto, né? Vai crescendo. Nossa, Ted, olha só que chuva forte! Ai, Aristarco, presta atenção no filme! Ah, Ted, eu que tô com medo! Imagina só que... Aristarco, a luz acabou! Ai, Ted, eu tô com medo!
Ai, que maluquice! Ai, acho que deve ser um vento, Aristarco! Socorro! Socorro! Ai. Eu tenho medo de ficar sozinha. Só. Tenho medo de cobra. Eu tenho medo de ficar sem o resto da minha família, que eu já perdi meu avô e minha Dinda. De ficar longe da minha família. A minha irmã me assusta com o amiguinho imaginário dela, que ela diz que é o Zeca, que ele vai vir me pegar de noite, e aí eu não durmo. Que idade ele tem? 18. E o que ele te assusta? Tipo do quê? De bicho? Ele parece um zumbi. Tem medo de nada. Não faltam medos e histórias, né? Quem já não foi criança e quem já não teve medo na infância, certamente muita história para contar. Bom, nós vamos saber um pouquinho mais sobre esse assunto, falando sobre os medos na infância, que muitas vezes são invisíveis e incompreensíveis aos olhos de um adulto. E esse sentimento entre os pequenos requer atenção e paciência. É preciso aprender a lidar com essa problemática de uma forma mais positiva, conduzindo a criança rumo a uma infância mais feliz. A reportagem foi ouvir uma especialista e mostra o que se passa nessa fase da vida e como administrar o medo, que se não for tratado pode virar uma fobia. O medo, aquele sentimento instintivo que nasce com o ser humano, muitas vezes pode ser um limitador, pode ser um comprometimento para o desenvolvimento da vida ao longo dos anos. Medo infantil, aquele do monstro embaixo da cama, do homem do saco, e agora que a gente está se aproximando das festas de final de ano, o medo do Papai Noel. Então a gente veio conversar com uma especialista, que é uma psicóloga, a Milena Siqueira, para saber como lidar com esses problemas na tenra infância, no máximo até a adolescência, e de que forma esses limitadores contribuem para garantir um pouco de segurança na vida ou podem comprometer o desenvolvimento. Milena, é natural sentir medo, e principalmente desses personagens quando se é criança? É natural. O medo, ele é instintivo, como tu falaste, ele nasce com nós, né? E é importante, é natural que a criança tenha medo, sinta medo. Até é preocupante em certas idades ela não ter um medo, né? Por exemplo, se uma criança não desenvolve um medo instintivo de altura, ela pode engatinhar até a cama e acabar caindo. Então, precisa ter esses medos. Então, a gente tem medos desde os primeiros meses de vida, né? E como os pais devem lidar com essa situação? A gente ouve muito que para se livrar de um medo é preciso encarar o objeto do medo. Isso não fortalece ainda mais os traumas? Qual é a postura adequada? Na verdade, é preciso viver o medo e não fugir do medo. Então, os pais têm que estar preparados, ou eles precisam estar preparados para lidar com isso. Como? Respeitando, dando apoio, passando segurança, né? Mostrando, através da compreensão deles, de que todo mundo sente medo e que é natural sentir medo, que eles também têm os medos deles. Então, assim, a criança vai conseguir lidar melhor com isso. E também é muito importante ter a questão da coerência, né? Não dá para os pais daqui a pouco dizerem de noite, quando a criança tá lá chorando, com medo, que o homem do saco não existe. Mas aí, lá ao meio-dia, a criança não quer almoçar, se tu não comer tudo, o homem do saco vai te levar, né? Então, precisa ter essa coerência, né? É correto dizer que muitos dos medos que a gente acaba desenvolvendo, principalmente na infância, são os adultos que nos impõem? Muito, porque a gente aprende o que os adultos nos passam, né? A criança, ela vem pura de tudo. Então, ela vai seguir aquela cultura que ela está inserida, é a cultura da família, né? Então, muita questão de insegurança na escola, muitas vezes os pais têm essa insegurança de deixar o filho e passa isso para a criança. Então, são medos que a gente vai adquirindo. É normal a gente ter medo, né? Como a gente falou, é normal, vem com nós. Então, o medo sempre nos alerta para que algo ameaçador possa estar acontecendo e evita que o ser humano acabe, então, sofrendo riscos desnecessários, né? Certo. Então, com relação às crianças, medo de colégio, de ficar sozinho na escola, medo de dormir sozinho, que sempre tem aquela transição do quarto. De que forma isso se estabelece e como que a gente pode amenizar esses traumas? Na fase dos 3 aos 5 anos é a fase natural dos medos, né? Então, essa fase passa naturalmente, né? Então, mas vai depender muito de como os pais vão lidar com isso.
Ou eles vão fazer com que essa fase seja tranquila, passe naturalmente, ou eles vão fazer essa fase se tornar um trauma difícil de superar. Que pode acompanhar até a fase adulta, até a adolescência, ou isso se supera à medida em que a gente vai alcançando a maturidade? Normalmente, se é uma fase tranquila, supera. Mas tem casos que precisa de um tratamento, de uma ajuda, porque senão vai se tornar também um adulto inseguro, né? Muito nervoso, com muitos medos. E isso, o medo no momento que ele ultrapassa aquela barreira, né? Que acaba se tornando uma fobia, então precisa de um tratamento, de um auxílio. Um leigo determina o limite entre o normal e o momento de procurar ajuda de que forma? Qual é o sinal que eu poderia identificar que isso está passando do limite, eu preciso de ajuda? Quando muda toda a rotina da criança. Na verdade, quando ela começa a abrir mão da vida dela social, da vida escolar, do lúdico, ela começa a perder o interesse por atividades que antes ela tinha prazer, né? Então, isso tudo mostra que a criança tá que já passou do limite, aquele medo, né? Problemas físicos recorrentes, né? Algumas febre, ânsia de vômito, dor de barriga. Então, são coisas que mostram que aquilo ali já passou do limite. Então, existe uma manifestação física, inclusive, do medo? Sim. A criança pode... Na verdade, muitas crianças acabam não conseguindo demonstrar, manifestar que medo de quê e por que sentem. Né? Então, na verdade, isso vem através do corpo, elas somatizam de alguma forma. E esse tratamento psicológico, ele funciona de que forma? Com a família, com a criança, né? Dando orientações para a família, porque a família é o nosso suporte maior também, né? E é através da terapia cognitivo-comportamental, que acaba usando bastante técnicas que auxiliam, né? Nessa melhora dessa fobia, porque daí se torna uma fobia. Milena, quando a gente fala da família, sempre a gente acaba responsabilizando muito pai e mãe, as pessoas que estão mais próximas, assim. Tem o problema na escola, o colega que assusta, o colega que intimida, enfim. Hoje se fala muito em bullying, tu acaba desenvolvendo, inclusive, alguns medos nos relacionamentos. As escolas estão preparadas para lidar com isso? Olha, eu acredito que precisa muito, né? A gente precisa andar muito ainda, né? Estudar muito, buscar muito, porque eu acho que a gente não está preparado para muita coisa que vem acontecendo e vem se manifestando nas escolas, na vida, na família, né? Então, eu acho que a gente precisa estar sempre buscando. Qual é o papel do irmão mais velho nessa relação? A gente sempre conta com alguém que tem um pouco mais de experiência, que está mais afinado, de repente, com a tua realidade do que aquela hierarquia, o respeito do pai e mãe, né? O irmão pode ser um socorro no momento de pânico, ou, de repente, alguém que vai te auxiliar a passar por esse momento de dificuldade? Pode ser, porque muitas vezes o irmão mais velho é o espelho, né? Do menor. Então, em casos que eu atendo, os irmãos nos ajudam muito nessa situação de até dormir junto, né? Eu digo que é importante tu embarcar também na imaginação da criança. Ah, se ela refere para o irmão, para o pai ou para a mãe que tem um monstro no armário e por isso que ele acaba não querendo dormir, muito mais fácil é tu dizer assim, pula pra minha cama e vem pra cá e fica. E nisso, na imaginação da criança, tu tá dizendo que realmente tem. Sim. Né? Então, o ideal é ir lá, mostrar, abrir o armário, dizer que não tem, mas que a gente pode chavear, porque de noite se aparecer ele vai ficar trancado, sabe? Tentar aliviar isso, não fugir do medo, mas tentar enfrentar ele dessa forma. Como é que a gente lida com medo de Papai Noel? Pois é, né? Isso é uma coisa também natural, algo estranho. E a gente tem medo do que é novo, do que é estranho, né? Então, isso passa, com a idade passa, né? Normalmente, entre os 13 e os 5 anos é uma idade bem forte, essa questão desse medo, né? É certo os pais ficarem insistindo para que o filho sente no colo do Papai Noel, entregue a cartinha para o Papai Noel mesmo contrariados? Porque se percebe muito isso. Tem muita foto de gente chorando no colo do Papai Noel. Como é que faz isso? Na verdade, é natural, como eu disse, tem que deixar natural. A criança vai perceber outras crianças chegando, de que ele é um velhinho bom, né? Mas naturalmente, e deixar isso ser natural. A gente jamais pode subestimar o medo das crianças, né? Aos nossos olhos, às vezes, é bem incompreensível esses medos na infância, né? Mas a gente não pode fazer um pouco caso desse medo. O
O que tu daria de dica, assim, para a gente encerrar essa conversa, de mais importante para que os pais colaborem para que esses medos não se transformem em fobias e não reflitam depois no desenvolvimento dessas crianças? Eu acredito que é importante ter muito diálogo em casa para saber o que está se passando com o filho, né? Com os filhos, no caso. Compreender esses medos, apoiar, e essa fase naturalmente vai passar. Então a gente tem que ter esse preparo, saber lidar para essa fase passar naturalmente, para não virar futuros traumas, né? E o NT Sul desta quinta-feira fica por aqui. Outras informações é só acessar o nosso site novotempo.com/NT Sul. Logo mais às 7 horas da noite, às 19 horas, tem Gabriela Frontini no Jornal da Novo Tempo, as principais notícias nacionais e internacionais. A gente se encontra amanhã ao meio-dia aqui na Novo Tempo. Até lá, tchau!